A mulher vitimada não encontra forças para dar um basta na violência que sofre. O envolvimento de todas as pessoas é fundamental. Você também faz parte dessa história. Está na lei. Exija seus direitos. Lei Maria da Penha. Eu sou Cissa Guimarães e assumi essa luta. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. O dinheiro da prefeitura não é do prefeito. O dinheiro da Câmara Municipal não é dos vereadores. Dinheiro público é de todo mundo. A Constituição Federal, a lei mais importante do país, garante que qualquer pessoa pode ver as contas da prefeitura. Todos podem ir na Câmara de Vereadores para conferir notas fiscais, processos de concorrência e tudo que tem a ver com dinheiro público. Prefeito sério não tem medo de mostrar as contas da prefeitura. Você tem o direito de fiscalizar e o prefeito tem a obrigação de dar livre acesso a todos os documentos públicos. Forme um grupo e fiscalize as contas da sua cidade. Quem não deve, não teme. Campanha de mobilização popular contra a corrupção e a favor da cidadania. Mais informações no site www.controlepopular.org.br. Mirandela FM, a sua rádio. Oh, bom dia! Bom dia, Mirandela! Mirandela FM, não dá pra desligar. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Bom dia, paz e bem! Bom dia, João! Bom dia, Jefferson. Bom dia, querido ouvinte. Bom dia a você, meu irmão, minha irmã, que está conosco hoje e vai nos ouvir aí durante a semana nas redes sociais. E a gente sabe que nosso programa tem sido ouvido por muitas pessoas em vários lugares e a gente quer agradecer a vocês, porque são vocês a razão de nós estarmos aqui todo sábado fazendo e curtindo aqui o nosso programa Perfeita Alegria. Estamos aqui mais uma vez para debater, rezar, meditar, ouvir a boa música e trazer boas coisas às nossas vidas. Durante essa semana, lá no dia 4, comemorou-se o dia de Santa Rosa de Viterbo, uma santa que é muito cara aos franciscanos, principalmente a juventude franciscana do Brasil, é padroeira da juventude franciscana do Brasil, né? Rosa muito cedo começou a externar atitudes extraordinárias e coragem e amor ao Senhor. Nasceu em Viterbo em 1233, de uma família pobre e humilde. A sua história nos conta que quando tinha apenas 3 anos fez preces a Jesus para que revivesse uma tia e foi atendida. Com 7 anos, Rosa pegou uma forte doença que foi meio para começar sua vida de consagração. Disse que Nossa Senhora apareceu a ela, restituindo a saúde e chamando total entrega de vida. Santa Rosa, antes mesmo de ter idade suficiente, resolveu vestir um hábito franciscano, já que sua meta era entrar na ordem de Santa Clara de Assis. Fez-se penitente, né? Menina cheia do Espírito Santo, Rosa enfrentou os hereges cátaros que semeavam a rejeição às autoridades eclesiásticas. O próprio imperador da Alemanha, que protegia os hereges, foi questionado pela jovem Rosa. Sua atitude contra o imperador fez com que a menina fosse banida da cidade, mas ela não abandonou sua fé e continuou profetizando até o imperador morrer. Rosa voltou então como heroína para Viterbo e, mesmo sem ser aceita com 16 anos pelas Clarissas, Rosa perseverou no caminho da santidade até pegar uma doença que levou com 18 anos para a eterna morada de Deus. Reflexão, aí, Santa Rosa era instrumento eficaz nas mãos do Pai Celeste. Anunciava o Evangelho e denunciava as injustiças da época. A santidade é uma graça que o Espírito Santo quer dar a todos, porém é Ele que manifesta para o mundo este dom. Sigamos o mandato de Cristo de orar sem cessar e nunca deixemos esquecida a prática da caridade com os mais sofredores. Deste modo, seremos certamente lembrados por aqueles que convivem conosco dos sinais do amor de Deus à humanidade. Oração. Deus Pai, de bondade, pelo exemplo de Santa Rosa, comunicaste aos cristãos o desejo de vos servir e vos amar acima de todas as coisas. Dai aos corações sinceros a graça de conhecer-vos e propagarmos o vosso amor.
por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que Estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ave Maria, Cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Música agora, Santa Rosa de Viterbo, com Toninho da UFS. Manda bronca aí. Embora tão jovem, tão pequenina, enfrentou poderosos, esta foi sua sina. Rosa, rosa de Viterbo. Rosa, rosa de Viterbo. De muitas virtudes que Deus concedeu, fiel franciscana, a Rosa viveu. O perfume de rosa pelo mundo espalhou, o Evangelho de Cristo plantou e vingou. Rosa, rosa de Viterbo. Das virtudes que Deus concedeu, fiel franciscana, a Rosa viveu. O perfume de rosa pelo mundo espalhou, o Evangelho de Cristo plantou e vingou. Rosa, rosa de Viterbo. Seu fim de semana aqui é bem melhor. É Mirandela FM.
Irmãos, estamos de volta aí, né, com o programa Perfeita Alegria. Primeiro eu quero dar os parabéns aqui pro irmão João, que fez aniversário ontem, né? Ficou assim um pouquinho mais novo, né? Um pouquinho mais novo. A gente nunca mais velho, fica mais novo, né, cara? A gente, vamos dizer assim, fica mais experiente. Né? Isso, então. A custa de um dia que a gente não vai ter mais. Mais experiência nenhuma, vai virar pó. Mas é Estamos isso, cara. lá, Deus te abençoe aí, muita felicidade, viu? Cada vez mais perto, né, do destino celeste. Vamos lá. E vamos continuando caminhando. E assim, também queremos dar aqui o parabéns para a Rádio Mirandela FM, tá no mês do aniversário. Dia 21, não é isso? Isso. Dia 21, 28, aniversário. 28. É 21 ou 21? 21, pronto, 21. Então, 21. Dia 21, aniversário. 10 anos, é isso? 11? Tá. Que a Rádio Mirandela continue sendo aí esse veículo de comunicação sério, que tem programas aí importantes para a comunidade, não só o nosso, como os outros. 21? Tá. Então vamos lá. Que Deus abençoe a rádio aí, que a gente continue transmitindo o melhor possível aí para os nossos ouvintes. Sendo esse canal de comunicação. Exatamente, trazendo bons debates e tudo mais. Se você quer participar conosco aí do programa Perfeita Alegria, você já sabe, mas eu vou repetir. Se você tá fora do Rio, você liga aí o DDD 21 e digita 3743-3673 para falar ao vivo. Ah, não, eu não quero falar ao vivo, eu quero mandar uma mensagem no WhatsApp. Manda no 98246-4082, também com 21 na frente se você tá fora do Rio. 98246-4082. Ah, eu não quero, eu quero mandar uma mensagem escrita aí ao vivo no programa. Entra lá no link, né, do nosso programa lá no Facebook, no coisa da Rádio Mirandela lá, FM. Né? Ou no link que a gente está compartilhando, que é tudo a mesma coisa. Compartilhar daqui a pouco também aí com o pessoal. Entra e comenta o programa. Porque hoje o nosso tema é um tema árduo assim pra gente falar, que são os problemas que a nossa igreja está enfrentando e que só a nossa igreja não. A gente aí no mês passado teve notícia que alguns rabinos estão envolvidos em questão de abuso sexual. A gente de vez em quando escuta um pastor ou outro aí sendo envolvido também. Também a questão dos chefes aí de paz de santo e tal, também tem alguns que estão com problema em relação a isso. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a questão... problema do ser humano, do ser humano, não é da religião do ser humano. Exatamente, porque aí também todo mundo bota um canhão na nossa direção e a gente tem que falar, olha, a igreja tem esse problema sim, mas existem outras instâncias que tem também. Então hoje nós vamos tratar de um tema que está sendo muito duro para a nossa igreja. Uma profunda crise moral que tem atingido várias dioceses no mundo inteiro. Em um mundo onde as informações e o conhecimento não encontram mais obstáculos para circular, né? Os acontecimentos que antes conseguiam ficar encarcerados nas sacristias e cômodos das igrejas, hoje ganham um mundo. Diante disso, fica cada vez menos provável que a instituição e seus membros façam vista grossa diante dos escândalos de abuso sexual que tem vítimas principalmente entre as crianças. A gente colocou isso aqui porque a gente já sabe que tem alguns casos aí de irmãs e freiras que estão começando a pipocar também. Isso. E aí a gente botou criança porque a gente vai tratar especificamente da criança. Já em 7 de julho de 2014, né, bem antes do que está acontecendo agora, Francisco já procurava abraçar as vítimas desse problema. Em uma missa, né, que ele celebrou para algumas vítimas de abuso, ele afirma o seguinte: sinto no meu coração angústia e pesar pelo fato de alguns padres e bispos terem violado a inocência de menores e a sua própria vocação sacerdotal, abusando deles sexualmente. Trata-se de algo mais que atos ignóbeis. É uma espécie de culto sacrílego, porque estes meninos e meninas tinham sido confiados ao carisma sacerdotal para os conduzir a Deus, e eles sacrificaram-nos ao ídolo da concupiscência. Profanaram a própria imagem de Deus, pois foi a imagem dele que fomos criados. A infância, todos nós sabemos, é um tesouro. O coração jovem, tão aberto, cheio de confiança, contempla os mistérios do amor de Deus e mostra-se disponível de uma forma única para ser alimentado na fé. Hoje o coração da igreja contempla os olhos de Jesus nesses meninos e meninas e quer chorar. Pede a graça de chorar perante estes atos execráveis de abuso perpetrados contra os menores. Atos que deixaram cicatrizes para a vida inteira.
Sei que as vossas feridas são uma fonte de profunda e muitas vezes implacável pena emotiva e espiritual, e até mesmo de desespero. Muitos daqueles que sofreram esta experiência procuraram compensações na dependência. Outros experimentaram sérios distúrbios nas relações com pais, cônjuges e filhos. Particularmente grave foi o sofrimento das famílias, já que o dano provocado pelo abuso atinge essas relações vitais. Alguns sofreram mesmo a terrível tragédia do suicídio de um ente querido. A morte desses filhos amados de Deus pesa sobre o coração e sobre a minha consciência e a de toda a igreja. A estas famílias apresento os meus sentimentos de pesar e de amor. Jesus, torturado e interrogado com a paixão do ódio, é levado para outro lugar e olha para um dos seus, aquele que o regenera, e fala-o chorar. Pedimos esta graça juntamente com a da reparação. Os pecados de abuso sexual contra as menores por parte de membros do clero têm um efeito devastador sobre a fé e a esperança em Deus. Alguns há que se agarrarem à fé, enquanto a outros a traição e o abandono corroeram a sua fé em Deus. A vossa presença aqui fala do milagre da esperança que prevalece sobre a mais profunda escuridão. É sem dúvida um sinal da misericórdia de Deus e fato de termos hoje em esta oportunidade de nos encontrarmos, de adorar o Senhor, de nos fixarmos olhos nos olhos e de buscar a graça da reconciliação. Então, cara, o papo aí, cara, tá jogando geral aí, discutindo o problema de forma aberta, né? E além disso, o que ele faz? Ele aponta que é um problema e assim, já não é uma coisa recente, não é uma coisa da história recente, esse programa é bastante antigo, mas que nenhum papa ainda tinha tido essa coragem, até porque ele está entregando as pessoas. Ele não está dando cobertura para ninguém, não está transferindo ninguém, não está escondendo ninguém, inclusive ele está partindo exatamente para o oposto, que é para que essas pessoas paguem pelos seus erros, né? O que não era comum na igreja antigamente, né? A pessoa, aqui a gente já teve casos aqui no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, em que o padre simplesmente era transferido, né? Mandava para o Nordeste, mandava para o Sul, e agora não, agora eles estão sendo, né, responsabilizados pelos seus atos. E o que é mais interessante, né, cara, é a gente falar um pouquinho de uma coisa que é importante. A gente já falou isso no programa que a gente tratou de pedofilia, e a gente lembrar, gente, por mais que a pessoa tenha uma aura de santa, ela pareça ser santa, ela tenha a cara de ser santa, ela não é santa. Todos nós temos pecados e problemas. Mesmo que haja essa coisa toda da santidade, é preciso entender que ninguém está acima das tentações humanas. Exatamente. Né? O próprio Pai Nosso, ele diz dali, né? Livrar-nos do mal. Não deixei cair em tentação e livrar-nos do mal. Né? Porque a tentação, ela é do ser humano, né? O mal, ele está próximo. Não esse mal mítico de que o diabo vem e faz, não. É esse mal que está dentro da gente mesmo, né? Como aquela história dos lobos, né? O lobo que eu alimento é aquele que eu vou demonstrar. Eu tenho o lobo, né? O lobo do ódio, o lobo do mal e o lobo da bondade. Então, assim, aquilo que você... Acho que a Provérbios fala, né? A boca fala do que o coração está cheio. Então, se você está cheio de concupiscência, você está cheio né, extremamente erotizado, você vai nesse caminho aí. É um caminho que não é um caminho desejado para quem está numa vida sacerdotal, né? Independente de ser numa religião A, numa religião B, numa religião XYZ. Ontem até estava falando isso. A pessoa, ela tem que respeitar aquela religião que ela pratica. Né? Seja cristão, não seja cristão, mas a pessoa tem que respeitar e seguir aquela doutrina que ela se dispôs. Né? Então, e aí a gente observa que o Papa falou algumas coisas que é interessante a gente parar para pensar, né, cara? Quantas crianças existem nas paróquias e nas igrejas fazendo primeira comunhão, fazendo crisma, nos grupos de jovem, né? E assim... Muitos pais, e a gente já teve essa experiência aqui, por exemplo, com a própria Mini Jufra, que a gente trabalhou uma época. Quantos pais, cara, abandonam os filhos aí
não E procuram nem sabe. saber quem são aquelas pessoas. Porque nós estamos na igreja, a pessoa tem aquela tranquilidade de achar que todo mundo que está aqui é tranquilo, é gente boa, não vai ter problema nenhum. Gente, a gente não pode pensar nisso, né? O João acabou de falar, nós somos seres humanos, né? E muitas vezes essa confiança ela tem que ser vigiada. Nós temos que olhar para quem a gente está confiando os nossos filhos na escola, né? No clube que ele joga futebol, na igreja. A gente precisa olhar isso. E aqui tem uma coisa que é muito grave. Normalmente as pessoas quando procuram a igreja estão fragilizadas. Os adolescentes, a gente teve essa experiência aqui, a gente conversava muito com os adolescentes e estão vivendo um momento difícil, de tristeza, de busca de um caminho. Muitas vezes eles não sabem o que fazer. E alguns desses caras, algumas pessoas acabam aproveitando essa fragilidade. E aí o Papa chama atenção para isso, que o coração jovem, tão aberto, né? E cheio de confiança. Quer dizer, ele confia naquela pessoa, o jovem. E quando ele vê, ele está envolvido numa trama. E aí sim eu usaria essa palavra, que eu dificilmente uso, que é diabólica. Uma trama que faz com que esse jovem seja abusado e tenha que, às vezes, a partir da sua fragilidade e medo também, que é colocado para ele, ter que tomar algumas atitudes e fazer algumas coisas que vão contra aquilo que ele acredita. O Papa ainda fala mais, que quando esses homens fazem isso, eles violam a Deus, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. E a gente lembra de tantas outras coisas quando se fala em matar o bandido, quando se fala em matar o homossexual, em bater, como se fala... Tudo isso a gente viola a Deus, porque nós todos fomos, se nós acreditamos como cristãos, feitos à imagem e semelhança de Deus. E a gente precisa ter isso em mente, né? A gente está começando, a partir dessa mensagem do Papa, porque ele também fala outras coisas nessa mensagem que são muito importantes. E quando ele fala do suicídio, né? Pode falar aí, João. É só lembrando, né, que uma das coisas mais importantes para quem é cristão, né? Tá ali, né? Vamos dizer assim, né? Eis que vos envio como ovelha no meio de lobo. Sede, pois, manso como a pomba e prudente como a serpente. Então não é porque você está na igreja, que você está no templo que você frequenta, que você tem que deixar de ser prudente. A igreja, o templo, ele não é lugar de gente santa, não. É de gente que está buscando a santidade. Né? Não somos anjos, né? Quem dera que nós fôssemos todos anjos, e aí seria muito mais fácil, né? As nossas relações humanas. Mas somos seres humanos sujeitos às falhas. Eu quero já aqui mandar um abraço aí pro Marco Antônio Rodrigues, que é o vice agora, o vice nacional do UFS e nosso ministro regional. O José Henrique Tomás, como sempre, aí nos escutando. Semana passada ele faltou a chamada semana passada. Já deu a punição nele? Já deu a punição. A Maíra Ferreira, nossa amiga, tá dando oi. A Vânia Guilherme, bom dia. Um bom dia a todos vocês aí que estão ligados. Um abraço aí, um beijo no coração e vamos metendo bronca aqui enquanto isso. A Márcia Rodrigues aqui, bom dia, paz e bem, bom dia, Márcia. Seu pai aí, estamos rezando pelo seu pai. Tá, que Deus aí abençoe vocês e que ele saia dessa aí mais uma vez, viu? Tudo de bom aí pra vocês. Vamos lá. Lembrando aí, né, nosso querido Josemar, daqui a pouco ele aparece, deve estar tomando café por aí, né? Jana Tavares, já acordou, Jana Tavares? Então. E aí o Papa diz mais um negócio aqui, cara, que é interessante a gente comentar. O Papa diz que essas pessoas que são abusadas, né? Elas vão cometer suicídio, vão ter um relacionamento ruim com as pessoas, não vão querer voltar para a igreja, vão ser pessoas infelizes pro resto da vida. E é isso que a gente precisa entender, né? Essa fragilidade, isso que acontece no momento da adolescência desses jovens lá, ou de criança, vão transformar a vida dessas pessoas pro resto da vida. E a gente tem que pensar isso que a gente quer, né? Então a gente tem que, como igreja, combater. E na semana passada... algumas pessoas que falaram assim, mas a imprensa quer detonar a igreja, então ela aproveita para detonar, porque a igreja faz tanta coisa boa, ninguém fala nada. Aí eu comentei o seguinte, cara, a igreja é obrigada a fazer coisa boa, ela não pode fazer coisa ruim não, porque ela é uma igreja que fala de Jesus. Então ela não tem que ser louvada pelo bem que ela faz,
Não tem Agora, nada que ser esquecido, né? Agora ela... Nem o bem que ela faz e nem o mal que ela provocou. Isso, agora o mal, ele tem que ser combatido. Ele tem que ser combatido, sim. É muito importante a gente combater o mal. Né? E Fala aí, João. o perigo desse discurso é de que você faz assim, não, olha só, nós temos que, não vamos falar disso, vamos falar das coisas boas. Não, vamos falar das coisas boas no momento de falar das coisas boas. Né? Se é um momento que a gente está falando, se o Papa está chamando a atenção para esses casos, a gente tem que falar sim. Né? Porque o que vai fazer... A igreja tem vários problemas, claro, somos humanos, e esses problemas vão ainda agravar ainda mais a situação da igreja, porque são pessoas que vão ficar traumatizadas, pessoas que vão perder a fé em Jesus, e aí assim, olha o quão perigoso é tirar uma pessoa de dentro da igreja, torná-la descrente por conta de um ato pessoal particular. Porque aí você não está, né? Jesus ainda fala, ai daquele que escandalizar. Né? Então, esses padres, esses pastores, esses, né, membros da igreja que estão aí, eles estão escandalizando, eles estão dando testemunho contrário. Muitas vezes eu falo isso, o cristão, ele deveria se pautar por um compromisso integral a cumprir todo tipo de lei, seja humana ou terrena, porque Jesus Cristo não tolerava o erro algum. Então o cristão pode jogar papel de bala no chão? Não pode. O cristão não pode furar fila. O cristão não pode fazer nada errado. E muitas pessoas fazem e dizem assim, não, como diz o rapaz, que eu não vou nem dizer o nome, né? Não toca no ungido do Senhor. Amigo, se ele é ungido do Senhor, ele não devia estar fazendo besteira. Se ele está fazendo besteira, ele não tem como ele ser ungido do Senhor. Vamos lá, então. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo, João? Isso. Vamos aqui, primeiro aí, falar aqui o comentário aqui da Maíra. A Maíra disse assim, não é só criança e adolescente, não. É horrível ser violentada. Realmente, irmã. A mulher e o homem também, alguns homens são violentados, né? Ser violentado é horrível. Ser violentado é passar por um drama psicológico enorme. E a Márcia aqui também coloca, a Márcia Rodrigues, que foi da nossa fraternidade, hoje está morando em Cabo Frio. Ela diz assim, a igreja precisa ser responsabilizada com tratamento psicológico e psiquiátrico nas pessoas... Das vítimas. Tem que tocar direto na ferida, sim. E os abusadores também devem ser responsabilizados, civil e criminalmente, conforme a lei prescrever. É isso mesmo, Márcia. Tem que ser todo mundo penalizado. A justiça tem que ser feita. Uma coisa que as pessoas confundem muito é não você, de repente, perdoar o ato da pessoa a partir de um perdão cristão, de entender que ela tem uma fragilidade. Isso é uma coisa. Agora, deixar de fazer a justiça e a pessoa deixar de pagar pelo aquilo que ela fez, isso não pode acontecer. Né? E outra coisa é assim, a gente busca a justiça, a gente não busca a vingança. Exatamente. Né? Então há necessidade de a gente preciso colocar uma separação enorme entre justiça e vingança. Né? O perdão, tive discutindo esses dias, acho que foi semana passada, sobre perdão, né? A importância do perdão dentro da igreja. Dentro da igreja, como visão né? de religiosidade. Né? Se você foi perdoado, seja, né? aquela sua dívida, em tese, ela não precisa ser paga. Porém, o ordenamento jurídico de um país, né? O abuso sexual é um crime, apesar de você ter sido perdoado ou pelo padre, ou pelo pastor, ou pelo familiar, isso não desobriga que o cumprimento da sua pena aconteça. Né? Só lembrando lá atrás, né, quando aquele acho que foi a Liágica que deu um tiro no Papa, né, ele foi perdoado pelo Papa, mas mesmo assim ele pegou a cadeia dele. Isso é interessante, porque a igreja estava fazendo o contrário. O que a igreja fazia? O cara ia lá, conversava com o arcebispo, com o bispo, dizia que tinha feito, que estava errado, a igreja transferia o cara e não fazia a parte jurídica. Né? E aí, cara, é que tá o erro. Essas pessoas têm que pagar, né? E aí é sobre isso que o Papa tá falando.
Né? Há um peso jurídico aí, há uma necessidade. Existe um ordenamento Exatamente. do país ali, a lei que é vigente no país, que é diferente. A nossa lei é uma coisa, a lei da Itália é outra, a lei dos Estados Unidos. Tem um documentário, Jefferson, que eu agora não vou me lembrar o nome, que já tem muito tempo que eu assisti, que são vítimas de padres na igreja dos Estados Unidos. E assim, hoje são adultos de 50 anos, 60 anos, que foram abusados na juventude, na infância. Não, eu assisti duas obras, eu assisti um... Tem um documentário grande, foi na HBO que eu vi. Eu assisti no Netflix um seriado sobre abuso sexual de mulheres também, de crianças, nos Estados Unidos, na diocese de... Não é Boston, não. Boston também. Boston também aconteceu, que houve até aquele filme que ganhou o Oscar. Isso. Spotlight. Né? E numa outra diocese lá que eu não me lembro. E foi tratado esse assunto, né, cara? A gente não pode parar e deixar isso por deixar assim da maneira que eu quero mandar um abraço para Maria Aparecido Brito, que é da UFS lá de São Paulo. O Loverso Vicenzo também, que é lá da Itália. Quero mandar um abraço também pra Meire Roseira, que deu um ok aqui, que é a esposa do Rodinei. Um abraço aí, tá com o netinho na foto aqui, com o netinho bonitinho aqui, o Luca, né? E um abraço aí também pra quem mais? Tem mais alguém aqui falando? Vamos olhar aqui, pra gente não se perder. É muita gente. Pra Jorge Carla, nossa Jorge ouvinte, Carla, né? então. Pra Manu, que é a nossa querida ouvinte, Isso. mirim aí. Então vamos lá. A Maíra disse de novo aqui. Como perdoar quem nos violentou para não ser da boca para fora? Então, irmã, isso aí é de cada um, né? Não, assim, e a gente perdoar meio que é nossa obrigação, né? Meio que, né? Porque mas Jesus não há diz também, isso. eu não vou dizer aqui que você vai ser obrigado a perdoar, não. Você né? Eu não precisa vou. amadurecer. Eu acho que vai ter um amadurecimento primeiro, você vai ter que fazer um tratamento, entender, buscar. Porque o perdão não quer dizer que você vai conviver de novo com aquela pessoa, que ela vai virar sua amiga novamente, não é nada disso. É você deixar aquele problema de lado, abandonar aquilo e seguir sua vida. E não sofrer por ele, né? Então, isso não é de qualquer maneira que se faz, né? Aí vamos voltar. Perdoar não é retornar àquele estado original. Isso. É simplesmente se desapegar das consequências do ato, no caso aí da violência, né? Eu perdoo. Por exemplo, eu tive uma irmã assassinada, eu não tenho ódio do cara que matou a minha irmã. Gostaria muito que ele pagasse. Que ele fosse preso e fosse pagar lá a pena dele por ter tirado a vida de um ser humano. Eu não o odeio. Então, eu acho que o meu perdão reside nisso. Não deixar de odiar aquele que me praticou o mal. Mas vamos lá, João. Vamos agora parar para a primeira música aí. Primeira não, segunda, né? Segunda música, desculpa, é que a primeira vez não, no embalo eu esqueci. Ponto de partida, né? Das irmãs Clarissas Capuchinhas. Desce o dedo aí, Maranhão. Solo sagrado é o teu coração, fonte de amor perenal, nobre sacrário de consagração, cantando o amor virginal. Alcançaste as coisas do céu, diante de um mundo a perecer, recusaste as vestes do medo, entregando-te como perfeita oblação. Não perca de vista o ponto de partida, não perca o sentido, não perca o amor, não perca o amado.
partida, não perca o sentido, não perca o amor, não perca o amado, tem Cristo Senhor. Sagrado é o teu coração, fonte de amor perenal, nobre sacrário de consagração, cantando o amor virginal. Alcançaste as coisas do céu, diante de um mundo a perecer, recusaste as vestes do medo, entregando-te como perfeita oração. Aconselho-te, Senhora Rainha, não perca de vista o ponto de partida, não perca o sentido, não perca o amor, não perca o amado. Não perca o sentido, não perca o amor, não perca o amado, que é Cristo Senhor. Sempre ligada em você. De volta aí, estamos de volta com o programa Perfeita Alegria. Vamos lá, galera. Tem aqui um recadinho aqui, João, antes de começar aí a leitura. É a Angélica Ângelo, que foi minha aluna, ela mandou aqui um aviso. Professor, o passo mais importante, não calar, não fingir que nada aconteceu. O fato do Papa já refletir sobre esses momentos tristes e aterradores acontecidos no seio da igreja já traz um alento para os vitimados. Um meia-culpa sempre ajuda na recuperação. Que Deus inspire cada vez mais atitudes que contribuam para que a expressão irmãos tenha o valor bíblico. Tenha o valor bíblico que lhe confere. Paz e bem. Paz e bem, irmã. Um beijo aí. Saudade do nosso bate-papo aí na faculdade quando dava aula para você aí. Um abraço. Vamos lá, João. Então vamos lá. Um membro sofre. Nesses últimos dias, um relatório foi divulgado detalhando aquilo que vivenciaram pelo menos 1.000 sobreviventes, vítimas do abuso sexual, de poder e de consciência nas mãos de sacerdotes por aproximadamente 70 anos. Embora seja possível dizer que a maioria dos casos corresponde ao passado, contudo, ao longo do tempo, conhecemos a dor de muitas vítimas e constatamos que as feridas nunca desaparecem e nos obrigam a condenar veementemente essas atrocidades. Bem como unir esforços para erradicar essa cultura da morte. As feridas nunca prescrevem. A dor dessas vítimas é um gemido que clama ao céu, que alcança a alma e que, por muito tempo, foi ignorado, emudecido ou silenciado. Mas seu grito foi mais forte do que todas as medidas que tentaram silenciá-lo ou, inclusive, que procuraram resolvê-lo com decisões que aumentaram a gravidade.
caindo na cumplicidade. Isso é muito importante, né? Porque muitas vezes as pessoas que sofriam abuso eram caladas, né? Eram censuradas ou tinham a sua denúncia totalmente desacreditada por aquela pessoa ser um membro respeitoso da igreja, né? Clamor que o Senhor ouviu, demonstrando mais uma vez do que do lado ele quer estar, de que lado ele quer estar. O cântico de Maria não se equivoca e continua a se sussurrar ao longo da história, porque o Senhor se lembra da promessa que fez aos nossos pais. Dispersou os soberbos, derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. E sentimos vergonha quando percebemos que o nosso estilo de vida contradisse aquilo que proclamamos com a nossa voz. Com vergonha e arrependimento, como comunidade eclesial, assumimos que não soubemos estar onde deveríamos estar, que não agimos a tempo para reconhecer a dimensão e a gravidade do dano que estava sendo causado em tantas vidas. Nós negligenciamos e abandonamos os pequenos. Faço minhas as palavras do então cardeal Ratzinger, né? Quando, na Via Sacra, escrita para a Sexta-feira Santa de 2005, uniu-se ao grito de dor de tantas vítimas, afirmando com força: quanta sujeira há na igreja e precisamente entre... Peraí que deu ruim aqui. Tá atualizando. Ih, gente. Sumiu a minha pauta aqui. Quanta sujeira há na igreja e precisamente entre aqueles que no sacerdócio deveriam pertencer completamente a ele. Quanta soberba, quanta autossuficiência, a traição dos discípulos e a recepção indigna do seu corpo e do seu sangue é certamente o maior sofrimento do Redentor e lhe trespassa o coração. Nada mais podemos fazer que dirigir-lhe do fundo da alma este grito: Kyrie eleison, Senhor, salvai-nos, né? Da 9ª estação da Via Sacra. Então é interessante o que você está falando aí, porque quando você viu o filme, aquele filme Spotlight lá que trata dos escândalos de Boston, é interessante que tem um momento que o repórter vai conversar com uma das figuras proeminentes lá da cidade de Boston, e o cara diz assim: pô, cara, mas a gente precisa investigar isso, não sei o que. Aí o cara chega e diz assim: cara, mas foi essa igreja que fez a nossa cidade. Foi a igreja que fez ser o que nós somos hoje. Foi a igreja que não sei o que lá. Foi a igreja que não sei o que lá. E foi a igreja que não sei o que lá. E aí o cara fica olhando: mas o que tem a ver uma coisa com a outra, cara? Aí o cara: não, a igreja nós vamos atacar a igreja, nós vamos atacar um pilar da nossa sociedade. Gente, nós temos que aprender a separar. A igreja ela só vai estar envolvida se ela não tomar posição. Não é se igreja, ela tomar um posição, é uma pessoa que tomou a atitude errada. Quando a gente defende uma pessoa errada por causa da instituição, a gente acaba queimando a instituição. Então, na verdade, o que tem que ser feito é que esse cara tem que pagar, né? E depois a igreja vai se retratar dizendo o que aconteceu. A não intervenção, né? A não intervenção, ela vai transferir a culpa do cidadão, ser humano, para a instituição. Porque quando a instituição é coberta, o crime deixa de ser daquela pessoa e passa a ser da instituição. Porque aquele cara que foi lá, deu uma bolinha pro amigo, pro padre, pro sei lá o quê, pro pastor, e o transferiu, montou para outro lugar, é tão culpado, é tão criminoso quanto aquele que o praticou o ato. Exato. Né? No sistema jurídico, né, dá para dizer que ele é cúmplice ou coautor daquele crime. Né? Porque ele facilitou a perpetração e a não realização da justiça. Então, aí aqui tem ó, minha prima Elaine, um abraço aí, Elaine, um abraço a todo mundo aí na tua casa. Ela diz assim: bom dia, que a justiça seja feita nos inúmeros casos que se denunciou ou abusos. A vítima precisa de amparo e não julgamentos. Paz e bem. Aí também tem aqui uma irmã chamada Elma Carvalho Moura, que tá dando ok pra gente. Um abraço aí, Elma. Tamo junto. Mas aí, João, tem uma partezinha aqui que você pulou, que é interessante, que o Papa diz um negócio legal. Diz assim: um membro sofre, tu começou lá no membro sofre, mas tem um membro sofre acima.
todos os outros membros sofrem com ele. Tá lá em 1 Coríntios 12, 26. Então não... É, caramba, isso é que falta muitas vezes, né? Uma pessoa tá sofrendo, em vez da gente sofrer com aquela pessoa, entender o que ela tá passando, como igreja a gente tenta defender a instituição, em vez de abraçar aquele irmão que tá sofrendo. Na verdade, todos nós temos que abraçar quem sofre, né? E quem praticou o ato tem que ser escutado também, tem que ver a sua condição, mas ele tem menos direito, digamos assim, de ser escutado do que quem está sofrendo. Não, né? ele vai ser escutado, vai ser penitenciado. Isso. Mas vai ter que ser entregue à justiça. E aí o Papa diz aqui, cara, quem sofre primeiro são as vítimas e suas famílias, né? E aí ele diz, olhando para o futuro, nunca será pouco tudo que for feito para gerar uma cultura capaz de evitar que essas situações não só não aconteçam, mas que não encontrem espaço para serem ocultadas e perpetuadas. A dor das vítimas e das suas famílias é também a nossa dor. Por isso é preciso reafirmar mais uma vez o nosso compromisso em garantir a proteção de menores e de adultos em situação de vulnerabilidade. Entendeu? Cara, a gente tem que entender que essas pessoas estão sofrendo, né? E que a igreja não pode acobertar, né? E o Papa está sofrendo por causa disso. Nessa atitude dele de passar a defender essas vítimas, passar a não deixar com que essas vítimas fiquem desamparadas e de tirar a sujeira debaixo do tapete, aí começou a ter aquela verdadeira onda, né? Daqueles que querem defender-se e defender quem está, porque tem muito rabo preso aí, né? A gente até fala isso, sempre fala, né? Aquelas pequenas corrupções que eu também cometo, né? Que eu tolero, e aí todo mundo acaba sabendo um pouquinho do erro do outro. Então as pessoas, elas, como é que fala o nome? Agora esqueci, corporativismo. Isso. O corporativismo do mal. Mas não só isso, corporativismo não. Mas porque você tem o corporativismo, mas você tem também aquele, né? É que você tá falando, é real, né? É o corporativismo. Que o cara cometeu um ato lá ilícito e o cara sabe. Então, do mal. Aí o cara chega, você vai me entregar? Eu também, você tem o rabo preso. Você tá aqui, ó, tô com o dossiê aqui seu, e você vai cair, e aí é um tentando safar o outro. Mas, cara, você, meu irmão, você, minha irmã, você que está na igreja, você que está no templo aí onde você frequenta, você que está no templo de Umbanda, de Candomblé, na sinagoga, na mesquita, no templo evangélico, no budismo, onde você estiver, quando você vê um caso desse de abuso com menor ou com uma pessoa em estado vulnerável, a sua obrigação é tentar corrigir essa situação e, se a situação for possível, denunciar, porque a gente sabe que muitas vezes não tem como você denunciar, porque nem a pessoa que é abusada quer denunciar, né? Então é muito complicado. E aí você tem que, na verdade, tentar proteger essa pessoa e tirar ela dessa situação, porque a necessidade de que isso acabe. Agora, se você gosta muito daquele religioso, daquele líder espiritual e quer acobertar porque ele é bonzinho com você, você também faz parte do erro. Você tá reando junto. Né? E você precisa mudar isso, né? E aí, vamos mandar aqui um abraço, João. A Elma, já falei. A Elis Souza, que foi entrevistada semana passada, ela diz aqui, olá meninos, feliz sábado, um abraço, Elis. Um abraço aí pra você. E a Mary Nascil também mandou um abraço, né? Um abraço aí. Mary Nascil. É que eu sou ruim pra caramba de leitura aqui. Tô enrolando. Então vamos lá, tem mais uma música aí, João? Qual é a música agora? Deixa eu ver aqui agora. Então, enquanto isso, eu vou aqui falando. Você tá escutando a gente, você quer participar, você quer falar alguma coisa, manda sua mensagem. Você tá vendo que a gente tá lendo a mensagem de todo mundo aí, né? Você pode entrar lá no www.radiomirandela.fm, pode falar ao vivo também, que dá seu plá com a gente no 37433673, e pode também, através do WhatsApp 982464082, falar com a gente aqui. Além disso, lá no Facebook, você precisa... você pode entrar lá no Face, no nosso Face lá, ou no Face da rádio, e deixar seu recado pra gente lá também. E agora acabou de chegar aqui uma participação do nosso irmão Márcio, que fez parte da nossa mesa aqui,
né, durante um tempo, hoje está morando em Minas. Um abraço aí, irmão Paz e Bem. Ele diz o seguinte: excelente discussão. Quem ama a igreja e é a igreja, de fato, reconhece os equívocos dela e repensa seus caminhos para retomar as atitudes de coerência e misericórdia. Aqueles que estão preocupados com poder e fundamentalismo usam das mais diversas ferramentas e mentiras para desacreditar os que sofrem abusos e maus tratos e os que estão comprometidos com a vivência do Evangelho, como é o caso do Papa Francisco. A Maíra voltou de novo e diz aqui: na Rua do Ouvidor, centro do Rio, tem o CIAN, que orienta a mulher que sofreu violência e também defensoria pública. Então, o CIAN, ele é um órgão, né, que vai, do governo que vai atender, e é muito importante procurar, né, porque no caso da mulher, especificamente, que ela sofre violência, ela vai ter todo o amparo legal, psicológico e tudo. A próxima música, Jefferson, é a música do combate à pedofilia. Já perdi o nome de novo aqui. Mas o Maranhão tem ali? Maranhão, combate à pedofilia, mete bronca aí. Não, que eu queria falar o nome, é Vaneise, eu acho. Acho que é Vaneise. Mete bronca aí. Tem segredos que você não pode guardar. No corpo que ninguém pode tocar. Neste momento, crianças estão a chorar, pois quem devia lhe proteger algo muito mal está a fazer. É preciso denunciar. Não guarde esse segredo. Não tenha medo. Conte pra um amigo ou alguém da família. Conte pra alguém que você confia. Tem muita gente que pode ajudar você. A sua integridade nós queremos proteger. Você é uma criança e precisa viver em paz e em amor, bem distante de um abusador. A sua integridade nós queremos proteger. Você é uma criança e precisa viver em paz e em amor, bem distante de um abusador. Não guarde esse segredo. Não tenha medo. Conte pra um amigo ou alguém da família. Conte para alguém que você confia. Tem muita gente que pode ajudar você. Não guarde esse segredo. Não tenha medo. Conte pra um amigo ou alguém da família. Conte pra alguém que você confia. Tem muita gente que pode ajudar você. Tem lugares no seu corpo que ninguém pode tocar. É Mirandela FM. É a mais ouvida. Voltamos aí
ao programa Perfeita Alegria. Eu tô aqui meio perdido, que eu tava lendo aqui uma mensagem. Cara, o Tomás tá voando. Pra quem não sabe, o Tomás é piloto de ultraleve. Então tá dizendo assim: valeu, Jeff, no momento na Avenida Brasil, sentido o sítio de voo de Bangu. Ah, não tá voando não, ele tá indo pro sítio agora voar. O programa tá chegando bem lá em Bangu. Legal, Tomás, um abraço aí, né? O Samuel tá dizendo assim: bom dia, estou trabalhando hoje, mas quando chegar verei o programa na íntegra. Legal, Samuel, um abraço aí pra você. Hoje vamos ficar sem o plá do Samuel aí. Vamos lá, gente, vamos continuar o nosso programa. E também mandar um abraço pro Cacau. O Cacau, cara, ligou aí pra rádio, falou com o Maranhão ali, Cacau, que é da fraternidade da UFS, que é nosso amigo, e disse que tá com saudade da gente. Cacau, estamos com saudade de você também, cara, tem que aparecer. Esse mês tu deu mole aí e não apareceu, cara. Um abraço aí pra você, Cacau. Só lembrando também, Jefferson, que quem quiser deixar comentário, né, pode ser até no post do programa, que durante a semana, depois no próximo sábado, a gente comenta aqui, acerta de novo. Também. Quem quiser mandar Twitter, @Perfeita Alegria, tudo junto, né? Esse Twitter ele é sincronizado no meu celular direto. Então, a hora que mandar mensagem, eu vou estar respondendo. Legal. Então vamos lá. Agora é o 2, não é isso? Todos os outros membros sofrem com ele. A dimensão e a gravidade dos acontecimentos obrigam a assumir esse fato de maneira global e comunitária. Embora seja importante e necessário em qualquer caminho de conversão tomar conhecimento do que aconteceu, isso em si não basta. Hoje, como povo de Deus, somos desafiados a assumir a dor de nossos irmãos feridos na sua carne e no seu espírito. Se no passado a omissão pôde tornar-se uma forma de resposta, hoje queremos que seja a solidariedade entendida no seu sentido mais profundo e desafiador a tornar-se o nosso modo de fazer a história do presente e do futuro num âmbito onde os conflitos, tensões, especialmente as vítimas de todo tipo de abuso, possam encontrar uma mão estendida que as proteja e resgate da sua dor. Essa solidariedade exige que, por nossa vez, denunciemos tudo o que possa comprometer a integridade de qualquer pessoa. Uma solidariedade que exige a luta contra todas as formas de corrupção, especialmente a espiritual, porque trata-se de uma cegueira cômoda e autossuficiente em que tudo acaba por parecer lícito. O engano, a calúnia, o egoísmo e muitas formas sutis de autorreferencialidade, já que também Satanás se disfarça em anjo de luz. O chamado de Paulo para sofrer com quem sofre é o melhor antídoto contra qualquer tentativa de continuar reproduzindo entre nós as palavras de Caim. Sou, porventura, o guardião do meu irmão? Gênesis capítulo 4, versículo 9. Reconheço o esforço e o trabalho que são feitos em diferentes partes do mundo para garantir e gerar as mediações necessárias que proporcionem segurança e protejam a integridade de crianças e de adultos em situação de vulnerabilidade, como a implantação da tolerância zero e de modos de prestar contas por parte de todos aqueles que realizem ou acobertem esses crimes. Tardamos em aplicar essas medidas e sanções tão necessárias, mas confio que elas ajudarão a garantir uma maior cultura do cuidado no presente e no futuro. Juntamente com esses esforços, é necessário que cada batizado, e ele chama todos nós, se sinta envolvida na transformação eclesial e social de que tanto necessitamos. Gente, orientar também os sacerdotes mais novos que estão começando a vida religiosa, a vida no clero, de que alguns cuidados são necessários. E admoestá-los assim de forma tranquila, né? Não é o papo que tá falando, não, sou eu mesmo. Chamar no canto, conversar, se fosse o senhor, não ia no carro sozinho com esse menino, não, com essa menina. Chama outras pessoas, né? Chama uma irmã pra ir com você, toma cuidado. Isso é muito importante, Jefferson, porque assim, a gente teve, né, o caso da Perfeita Alegria, a gente sempre teve aluno, e a gente sabe da dificuldade, né? Então, evitar. Não é que você vai dar condição de, mas evita ficar sozinho com uma pessoa, né? Seja menino, seja menina, evita ficar sozinho. Mesmo que não aconteça nada, pode vir a acontecer o quê? Uma deformação. A gente tem casos aqui, amigos. Isso. Acho que era Luiz Carlos. Eu esqueci o nome dele agora. Que era um professor, e aí ele foi denunciado e ele não tinha cometido erro nenhum, né?
que também pode acontecer. Às vezes a pessoa é denunciada por uma má-fé, por um outro problema. Não é o caso do que a gente está falando aqui. A gente está falando das vítimas mesmo. Mas é bom sempre evitar. Evita ficar sozinho. Evita... até para poder que não aconteça nada, vamos viver, né? Eu acho que a melhor coisa mesmo, por exemplo, para a gente que é franciscano, para a gente que acredita, é a fraternidade. Então você estar com mais irmãos, né? Estar num grupo de irmãos, já te favorece que isso não aconteça. Exato. Continuando. Tal transformação exige conversão pessoal e comunitária e nos leva a dirigir os olhos na mesma direção do olhar do Senhor. São João Paulo II assim dizia: se verdadeiramente partirmos da contemplação de Cristo, devemos saber vê-lo sobretudo no rosto daqueles com quem ele mesmo quis se identificar. Aprender a olhar para onde o Senhor olha, estar onde o Senhor quer que estejamos, converter o coração na sua presença. Para isso nos ajudarão a oração e a penitência. Convido todo o povo santo fiel de Deus ao exercício penitencial da oração e do jejum, seguindo o mandato do Senhor, que desperte a nossa consciência, a nossa solidariedade e o compromisso com uma cultura do cuidado e o nunca mais a qualquer tipo de forma de abuso. É impossível imaginar uma conversão do agir eclesial sem a participação ativa de todos os membros do povo de Deus. Além disso, toda vez que tentamos suplantar, silenciar, ignorar, reduzir em pequenas elites e o povo de Deus, construímos comunidades, planos, ênfases teológicas, espirituais e estruturas sem raízes, sem memória, sem rostos, sem corpos, enfim, sem vidas. Cara, igreja não é panela. Se você faz panela na igreja, se você acha que a igreja é só aquele grupinho que você protege, você está errado. Igreja não é panela. Então é importante que você tenha essa visão, né? De que é preciso ampliar. Isso se manifesta claramente no modo anômalo de entender a autoridade da igreja. Tão comum em muitas das comunidades onde ocorreram as condutas de abuso sexual, de poder e de consciência, como é o clericalismo. Aquela atitude que não só anula a personalidade do cristão, mas tende também a diminuir e a subestimar a graça batismal que o Espírito Santo pôs no coração do nosso povo. O clericalismo, favorecido tanto pelos próprios sacerdotes como pelos leigos, gera uma ruptura no corpo eclesial que beneficia e ajuda a perpetuar muito dos males que denunciamos hoje. Dizer não ao abuso é dizer energicamente não a qualquer forma de clericalismo. Então, gente, isso é outra questão também importante. Esse monte de gente que quer ser religioso sem ser, quer ser padre sem ser, quer vestir batina, como diz quer o Frei, fazer né? aqueles rituais. Quando o Frei, diz Frei Almir, né? Mini padre. Eu só queria você falou aí lá no texto lá atrás, eu não vou nem voltar muito, mas eu me lembrei de um trecho que tem no artigo 5º da ordem da nossa regra, né? Pedacinho, né? Nada vejo corporalmente nesse mundo do Altíssimo Filho de Deus, senão o seu santíssimo corpo e o seu santíssimo sangue. Isso é uma fala de São Francisco, né? Que fala que seja para eles inspiração e orientação da vida eucarística, né? Não é que nós sejamos santos, né? Buscamos a santidade, mas a gente tem que encarar o mundo, a gente tem que encarar o outro, né? Como uma visão de santidade. Não deixar esse espaço, né? O Papa chama muita atenção, cara, para essa questão do clericalismo, que um dos problemas aprender a olhar para onde o Senhor olha, né? Que você falou ali. Então a gente tem que olhar e nos policiar também, né? O grande problema sou eu, né? A gente tem que entender. O grande problema nunca é o outro. O grande problema tem que ser eu. Aí se eu me corrigir, se eu deixar né, essa prática, vai ser um sucesso, né? Como a gente diz na questão de administração, eu tenho que melhorar, eu tenho que me aprimorar, né? Penitência, né? Conversão, né? Que é diária, a gente tem que melhorar. Não estou dizendo que nós somos errados, até somos, mas a gente também abre muito espaço, ou a gente também se faz muito de inocente, de olhar as coisas e não reparar que ali tem um problema. E o pior, né, cara? A galera que tá bem com o religioso, com o sacerdote, tá bem com aquela panela, quando você começa a criticar,
Eles vêm como todos em fúria em cima de você. E lá no final, eu garanto pra você que nessas paróquias aí, nessas dioceses onde aconteceram esses abusos, algumas pessoas foram eliminadas porque tentaram denunciar, tentaram mostrar o que estava acontecendo, mas foram caladas e silenciadas por uma força. Porque essas pessoas que estão do lado do mal, o que elas fazem? Elas te abraçam, elas te dão alguma coisa para você não se meter com elas. E elas fazem um grupo forte em torno para se proteger. E é isso que o Papa está chamando a atenção. Quando todo mundo pensa que é um clérigo, que faz parte do clero, ele passa também a proteger as atitudes erradas. Não vou falar mal porque o cara não vai deixar eu ir para o altar, o cara não vai deixar eu pegar o turíbulo, o cara não vai deixar eu fazer... É a manutenção daquele pequeno poder, né? Exatamente. É o que o Frei Almir sempre fala, né? É o mini padre. E nós, na verdade, temos uma missão linda como leigos. Ser leigo na igreja também é fundamental, né? Temos que levar em conta que ser leigo na igreja é poder levar o Cristo, a palavra, aonde muitas vezes o sacerdote, o clero não pode chegar, né? E que tem mais uma coisa, a gente como leigo, imitando o sacerdote, a gente não vai poder fazer o que eles fazem, né? Porque algumas missões da igreja são diretamente feitas pelo sacerdote. E a gente não vai poder fazer, então acaba criando um ser, né, dentro da igreja que não é nenhuma coisa nem outra. Ele não tem o papel de leigo que pode transformar a vida das pessoas de uma forma aberta, verdadeira, e também não é um sacerdote que pode trazer a questão dos sacramentos e tudo para as pessoas. Quer dizer, cara, a gente tem que parar com isso, e o Papa está chamando a atenção, porque dentro dessa estrutura clericalista é onde esse mal, de acordo com o Papa, e aí não sou eu que estou falando, o Papa que está dizendo aqui na carta que ele escreveu, né? Ele diz claramente que esse clericalismo acaba ajudando a esconder, fazendo uma cortina de fumaça em volta disso. Vamos chamar mais uma música aí? Tem mais outra? Tem aqui, sim, senhor. Então, Maranhão, não espera a gente anunciar, não. Mete a próxima música aí, senão a gente vai ficar aqui. Porque não sabe qual é também? Então deixa eu continuar aqui. Você quer falar com a gente? Você quer... Que hoje deu rolo aqui, galera, um negócio de música. A pauta tá sem música e a gente tá olhando numa lista aqui. Isso, então vamos lá. Achar aqui. Então vamos lá. Liga pra gente no 37433673. Choro de uma criança. Campanha contra a pedofilia. Então mete bronca aí, Maranhão.
Então vamos continuar aí. Vamos lá, galera. Pararam de interagir. Vamos interagir com a gente aí. No 982464082. Então aí no nosso link aí que tá no Facebook. Link, com o programa ao vivo. Facebook, mete bronca aí. WhatsApp, Isso. Twitter, transmimento de pensação. Isso. E aí o Papa continua lá no texto dizendo o seguinte: enquanto o nosso amigo Manolito não chega, né, a gente vai continuando aqui. A gente vai roubando aqui 5 minutos de cada vez e... É sempre bom lembrar que o Senhor, na história da salvação, salvou um povo. Não há identidade plena sem pertença a um povo. Por isso ninguém se salva sozinho, como indivíduo isolado, mas Deus atrai-nos tendo em conta a complexa rede de relações interpessoais que se estabelecem na comunidade humana. Deus quis entrar numa dinâmica popular, na dinâmica de um povo. Portanto, a única maneira de respondermos a esse mal, que o mal que ele diz é essa questão do abuso, que prejudicou tantas vidas, é vivê-lo como uma tarefa que nos envolve e corresponde a todos como povo de Deus. O Papa conclama a todos nós a combater. É por isso que a gente está fazendo esse programa aqui. Esse programa não está sendo feito porque a gente tem uma ideia de que tem que atacar a igreja, porque a igreja é nossa inimiga. A gente é católico. Mas o Papa está dizendo, ó, se todo mundo, se a galera não se envolver, se o povo não se envolver, se a gente não olhar cada criança como se fosse nossa, cada pessoa abusada como se fosse nosso irmão, nosso amigo, nós não vamos conseguir combater esse mal, né? Ele diz ainda, essa consciência de nos sentirmos parte de um povo e de uma história comum nos permitirá reconhecer nossos pecados e erros do passado, com uma abertura penitencial capaz de se deixar renovar a partir de dentro. Vou falar uma outra coisa que é interessante. A gente sabe que o adolescente, por exemplo, né, por si só, ele tem uma guerra hormonal muito forte dentro dele. E as meninas ou os meninos muitas vezes ficam muito atrevidos, com a libido sexual muito, né? Exacerbada. Isso. E aí você vai observar muitas vezes a comunidade condenando aquela criança ou aquele adolescente pelo seu comportamento, que é normal de acontecer, né? E aí vão colocar a culpa muitas vezes no abuso na criança, no menor, e não no cara que foi, não, tá vendo? Ah, aquele padre lá, pô, ele não podia fazer nada, a menina se jogou em cima dele. Né? Isso é muito comum na questão do estupro da mulher, principalmente, né? A culpa sempre é da mulher, Isso. A culpa é da vítima, né? Isso, e aí a gente vai observar que também, nesse caso, nós vamos estar ajudando a cultura da violência e do abuso. Do estupro, né? Como se diz, né? Exatamente. E aí o Papa está chamando a atenção isso. Como grupo, nós precisamos ver que nós já erramos. Tudo que for feito para erradicar a cultura do abuso em nossas comunidades, sem a participação ativa de todos os membros da igreja, não será capaz de gerar as dinâmicas necessárias para uma transformação saudável e realista. Não tem essa de dizer que o problema é do outro. O problema é meu, é do João, é do Maranhão, é de todo mundo que participa da igreja, né? Eu tenho que me corrigir para evitar. Agora, é importante também, igual você falou, assim, é um jovem, tá ali e tal. Se você, irmão, se você está testemunhando, você está observando isso, seja um agente para que isso não aconteça, né? Você está ali, você está vendo que tem a jovem ou o jovem que está muito exagerado em cima do padre, vai ali ficar junto. Isso, você é catequista, vê uma criança assim, mais... Atrapalha o relacionamento, né? Atrapalha o que vai acontecer. Lembrando, assim, há milhares de anos atrás, né, quando a gente começou Casa Perfeita Alegria, ainda era pré-técnico, a gente tinha um código de conduta, não sei se o Jefferson vai lembrar, né, que falava de vestimenta. Isso. Né? Não pode mini saia, não pode blusa decotada, né? E hoje, às vezes, né? Eu tenho filhas, Jefferson também tem filhas, o pai e a mãe compram roupas. Indecente, né? Vamos dizer assim. Olha só, a gente não é puritano aqui, não. Né? Mas para uma criança, um adolescente, uma pessoa que pode estar numa situação de vulnerabilidade, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque uma mulher adulta, ela sabe se defender. Muitas vezes até não consegue. A gente não tem juízo, mas ela consegue se defender e o cara não vai atacar uma mulher, muitas vezes adulta, dessa forma. Agora, ataca sim, porque tem vários casos de estupro. Mas a criança é muito mais vulnerável. Você vestir uma criança com uma roupa de adulto, sensualizada, você também cria, não que a culpa seja da criança, né? Mas a gente também não pode facilitar
pro que o lobo coma, né? A gente vai botar uma raposa para tomar conta do galinheiro, né, cara? A gente tem que tomar cuidado. Então a gente tem que saber também. Então, assim, o pai e a mãe, na hora de. E até para ir para a igreja, né? Assim. Vai para a igreja. Não, essa roupa você não vai para a igreja. Não, né? E outra coisa, olha só, também não é ser carola, né? Não, sim, mas ser chato. A gente está falando do extremo. A gente está falando do extremo. Não é também ser delegado da vida alheia, vamos lá, detetive do mal dos outros, mas é a gente cuidar para que não aconteça o problema. Às vezes o que a gente está colocando assim, então, né, todos nós dois aqui temos filhas. Então, assim, mas vai comprar uma mini saia. Pô, vou comprar uma mini saia. Mas peraí, vamos olhar. As filhas do Jeff são bem pequenininhas. Né? A Carol tem 22 anos. Então, se a Carol quiser comprar uma mini saia, a Carol, inclusive, nem tem. Mas isso é uma particularidade dela. Mas se uma criança de 10 anos, bonita, eu quero. Não, olha só. Isso aí não dá pra você. Não, e é simples assim. Eu fui num passeio e fiz um comentário até com a minha esposa. A gente foi num passeio agora há pouco tempo atrás. E aí tava as meninas lá, todo mundo na piscina tomando banho. E tinha uma menina que devia ter uns 14 anos, já com corpo, né, já de mulher. Hoje as meninas cedo estão tendo um corpo já bem avantajado. E eu com a minha esposa falei assim, olha o biquíni que essa menina tá usando, ela é menor. A mãe que comprou um biquíni desse. E aí ela tava lá no meio, trabalhando lá, fazendo as coisas com os animadores lá. A gente não sabe quem são aquelas pessoas. E aí dá uma facilidade dessa. Não que a menina não possa usar, ela pode. Mas aí você tem que ficar de olho o tempo todo, porque a gente não sabe quem é a outra pessoa. Não que o cara também não vá abusar se ela tiver com um outro tipo de roupa, né? Mas já e favorece. Assim também os meninos, né? Muitas vezes os meninos, a pessoa coloca lá uma sunga, um negócio também que vai chamar a atenção. E, pô, você tá facilitando, cara. Quando crescer, a mulher tem direito de usar a roupa que ela quiser, porque ninguém tem que mexer com ela. Mas a gente, quando tem criança, a gente tem que dar uma quebrada, que é para também não facilitar pra raposa, entendeu? Essa que é a questão. Se a gente tá errado aí, mete bronca aí Manda mensagem. Manda mensagem e fala que a gente tá errado e que a gente tá aqui para isso mesmo. Tá bom? E vamos continuar aqui na leitura. E diz lá o Papa, a dimensão penitencial do jejum, né, e da oração ajudar-nos-á como povo de Deus a nos colocar diante do Senhor e dos irmãos feridos, como pecadores que imploram o perdão e a graça da vergonha e da conversão. E assim podermos elaborar ações que criem dinâmicas em sintonia com o Evangelho. Porque sempre que procuramos voltar à fonte e recuperar o frescor original do Evangelho, despontam novas estradas, métodos criativos, outras formas de expressão, sinais mais eloquentes, palavras cheias de renovado significado para o mundo atual. É imperativo que nós, como igreja, possamos reconhecer e condenar com dor e vergonha as atrocidades cometidas por pessoas consagradas, clérigos e inclusive por todos aqueles que tinham a missão de assistir e cuidar dos mais vulneráveis. Peçamos perdão pelos pecados nossos e dos outros. A consciência do pecado nos ajuda a reconhecer os erros, delitos e feridas geradas no passado e permite nos abrir e nos comprometer mais com a presente no caminho de conversão renovada. Aceitar que houve o erro é melhor. Não é isso? Aprender com o erro para que ele não se repita, né? É importante você saber que aquilo ali, não, isso aqui é experiência, né, gente? Por que a gente vai continuar errando? Isso não é nem bíblico, não é nem cristão, né? Eu vou errar aqui, eu vou errar de novo, vou errar de novo. Tem uma hora que você tem que parar e dizer assim, não dá mais, né? E evitar, assim, a todo custo. A gente tem, né, nossas famílias, né, dentro da nossa casa também, a gente também tem esse tipo de problema. Evitar, né? Olha, então, isso aqui, até para voltar lá no perdão, né? Até porque, pelo que acho que foi até a Maíra que falou, perdoar é uma coisa. Permitir que aquele erro aconteça de novo, né? Eu perdoei a raposa porque ela comeu uma galinha, eu vou botar ela de novo dentro do galinheiro.
Exato, né, cara? E quantas transferências aconteceram lá na Pensilvânia? Pensilvânia que eu queria lembrar. Na Pensilvânia e em Boston. Acho que foi esse documentário que eu vi na HBO. Quantas transferências, cara? Transferiram os caras pra lá. Que são todos adultos, teve caso de criança que se suicidou. Cara. Fizeram uma lambança danada. E os caras viveram a vida inteira. São, nessa igreja da Pensilvânia agora, são 70 anos de abuso sexual, cara, encobertado. Quer dizer, cara, tem alguma coisa errada. A gente não pode achar que as pessoas estão achando que isso aí é normal. Não é normal, não é normal. Né? O Marcos Vinícius aqui dos Santos Matias deu aqui uma gargalhada aqui, não sei o que a gente falou aqui, que ele riu. Mas tá beleza, Marcos, um abraço aí. Da mesma forma, a penitência e a oração nos ajudarão a sensibilizar os nossos olhos e os nossos corações para o sofrimento alheio e a superar o afã de domínio e controle que muitas vezes se torna a raiz desses males. Que o jejum e a oração despertem os nossos ouvidos para a dor silenciada em crianças, jovens e pessoas com necessidades especiais. Jejum que nos dá fome e sede de justiça e nos encoraja a caminhar na verdade, dando apoio a todas as medidas judiciais que sejam necessários. Um jejum que nos sacuda e nos leve ao compromisso com a verdade e na caridade com todos os homens de boa vontade e com a sociedade em geral, para lutar contra qualquer tipo de abuso de poder sexual e de consciência. É interessante a gente parar para pensar, agora voltando um pouco aqui no que o Papa falou, de olhar a igreja como o povo de Deus, de abrir a igreja, de a igreja ser uma igreja de todos. Por quê? Ele aqui nesse caso, ele também cita a questão do Chile, cara. A questão do Chile é pesadíssima. Tem um tal lá de padre Querigma, não sei o nome dele não, Caradima, não me lembro dele agora. Esse cara era um padre e ele cuidava de um colégio, acho no colégio, no seminário, alguma coisa assim. E que tinha jovens e tal. E ele começou a abusar. Mas ele era um padre que ele estava muito ligado às famílias tradicionais lá da diocese que ele era. Porque o cara precisava de uma oração na casa dele, ele ia. O cara precisava de uma missa, ele ia celebrar a missa na casa da pessoa. Tinha esse espelho de santidade. Tinha esse espelho de santidade. E outra coisa, ele convivia com aquele grupo fechado do poder, o status quo da cidade, né? Aquele povo da elite ficava ao lado dele e o protegia. E, inclusive, quando aconteceu a ditadura do Chile, que foi, o Allende foi assassinado lá. Entrou o Pinochet. Isso, entrou o Pinochet. Ele apoia a ditadura. E esses generais lá de onde ele estava começam a ver nele um cara importante pra caramba. E ele começa a ser um padre super poderoso, porque esses generais o apoiavam, estavam com ele. Aí ele chegou a nomear bispo, a indicar nomes para bispo, porque a igreja consultava de certa forma as comunidades e os poderosos diziam, o padre disse que aquele cara pode ser. Ele não foi ser bispo, mas alguns dos bispos e arcebispos foram amigos dele, foram indicados por ele. E aí criou uma relação de poder. E aí o que aconteceu no Chile? Começaram a vir as denúncias, depois que o regime caiu, lá do Pinochet, começaram a vir as denúncias, mas a igreja estava tomada de arcebispos e bispos que faziam parte desses grupos e acobertaram vários padres e religiosos que cometiam essas atitudes de abuso sexual. E levou esse tempo todo protegido. Houveram denúncias para o Papa Francisco, né? E o Papa Francisco já reconheceu esse erro, inclusive. Ele convocou lá o arcebispo lá, que é o cara como se fosse o presidente da CNBB aqui no Brasil. Esse cara foi e disse que era tudo balela, que esses caras eram todos doentes, que não tinha nada disso, era tudo mentira, tinha sido apurado. E o Papa não buscou conversar com as comunidades, com o povo, não buscou. E aí, cara, quando ele fez a visita no Chile, foi uma visita assim, sossa. As pessoas não queriam saber. E quando foi perguntado a ele sobre a questão... E ele nem estava sabendo direto. Ele não estava sabendo. Então, quando foi perguntado para ele a questão dos abusos, o que ele faz? Ele diz assim, não, já está resolvido, esse pessoal é todo mundo problemático, não tem nada disso não. Mas ele sente, né, no coração dele, que é um coração assim bem aberto, que tem alguma coisa errada. Quando ele chega no Vaticano, ele manda 2 caras para fazer a investigação. Um relatório de 1000 páginas, João, que os caras fizeram. E aí, nesse relatório de 1000 páginas, ele vai descobrir
Toda essa trama, essa treta aí que aconteceu no Chile. Ele vai chamar esses caras abusados pra lá, vai celebrar a missa, vai passar dias com esses caras, vai conversar. Vai fazer a investigação dele, né? Isso, e aí, cara, ele conclama todos os bispos e arcebispos do Chile pra ir visitá-lo no Vaticano, porque ele precisava conversar. E foi aí que esses bispos e arcebispos todos colocaram os seus cargos à disposição, porque reconheceram que tinham errado. Então, quando o Papa chama a atenção disso, é isso. A necessidade de você entender, meu irmão e minha irmã, que igreja é comunidade. Igreja tá junto. Igreja é serviço. Serviço, né? E aí, se você não tá servindo, tem alguma coisa errada. E ele diz aqui, que o jejum e oração dispersem nossos ouvidos para a dor silenciada em crianças, jovens e pessoas com necessidades especiais. Jejum que nos dá fome e sede de justiça e nos encoraja a caminhar na verdade, dando apoio a todas as medidas judiciais que sejam necessárias. A igreja não pode ter medo das medidas judiciais contra os seus membros, né? Um jejum que nos sacuda e nos leva ao compromisso com a verdade e na caridade com todos os homens de boa vontade e com a sociedade em geral, para lutar contra qualquer tipo de abuso de poder sexual e de consciência. Desta forma, poderemos tornar transparente a vocação para a qual fomos chamados a ser um sinal e instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano. Aí ele continua, um membro sofre, né? Ele fala de novo, todos os outros membros sofrem com ele, disse-nos São Paulo, através da atitude de oração e penitência, poderemos entrar em sintonia pessoal e comunitária com essa exortação, para que cresça em nós o dom da compaixão, justiça, prevenção e reparação. Maria soube estar ao pé da cruz de seu filho. Não fez de uma maneira qualquer, mas permaneceu firme de pé e ao seu lado. Com essa postura, ela manifesta o seu modo de estar na vida. Quando experimentamos a desolação que nos produz essas chagas eclesiais, com Maria nos fará bem insistir mais na oração, procurando crescer mais no amor e na fidelidade à igreja. Ela, a primeira discípula, nos ensina a todos os discípulos como somos convidados a enfrentar o sofrimento do inocente sem evasões ou pusilanimidade. Olhar para Maria é aprender a descobrir onde e como o discípulo de Cristo deve estar. Que o Espírito Santo nos dê a graça da conversão e da unção interior para poder expressar diante desses crimes de abuso a nossa compulsão e a nossa decisão de lutar com coragem. E por isso, o Papa agora está sofrendo uma perseguição, digamos assim, entre aspas, infernal. Não só por isso. Não, já estava, né? Por conta das atitudes. Das posições políticas, né? Políticas, né? Da relação dele com o dinheiro, que é muito importante, né? O Papa, ele não tem apego ao dinheiro, não tem apego ao luxo, né? Ele carrega a própria mala, ele se veste humildemente dentro do que ele pode se vestir, ele não aceita andar em carro de luxo, ele não aceita certas coisas, ele come no bandejão, né? Da onde ele vive lá. Então, assim, já é um membro da igreja que a gente... Ele já cria um certo constrangimento, né? Tem lá o Cardeal Burke, né? Com as rendas, brocados, parece uma noiva, infelizmente. E é porque as pessoas ainda pensam numa igreja como rica, uma entidade triunfante, que é um reino, né? É. E todos são reis e príncipes, né? O Papa é um príncipe, o arcebispo é um príncipe. Gente, igreja não é isso. Jesus, e aí a gente usa uma metáfora, era o príncipe da paz e não da coroa e do dinheiro, né? É o príncipe porque ele é filho do rei, Senhor Deus, e ele é príncipe não por causa da sua nobreza baseada no dinheiro, na terra e no poder, e sim pela sua nobreza de advir de um Deus que é um Deus humilde, compassivo, misericordioso e bom. E não esse Deus poderoso aí que alguns querem abraçar e que abraçam, né, colocando a igreja como algo que não erra, a igreja não comete pecados, os membros não fazem nada de errado, protegendo as pessoas erradas. Nós não podemos fazer isso. Porque a gente, quando peca, quando eu cometo meus erros, eu tomo cacete, eu apanho, né? E apanho com razão, eu errei, não é isso? Então, mereci, né? Não há pessoa
na humanidade que não mereça ser corrigido. Não há pessoa que não mereça... Não há pessoa que não esteja acima da correção. Então todo mundo tem que ser corrigido. E a gente, como comunidade, cara, temos que proteger nossas crianças, as pessoas que sofrem, as mulheres desamparadas, né? As mulheres que estão em estado assim mental, psicológico, baleado e que muitas vezes são abusadas. Os homens também, muitos homens aí, rapazes, que têm esse momento de transição entre a adolescência e a fase adulta, um momento difícil, e também são abusados, porque vão confiar em alguém que vai dizer que vai lhe dar os conselhos. Eu li alguns casos desses, né? E em alguns casos desses, o que acontece também está muito ligado à questão da homossexualidade, mas não porque o padre é um homossexual, mas o jovem, né? Eu vi 2 casos, um rapaz e uma menina. A menina era lésbica e foi conversar com o padre, e o padre propôs para ela um tratamento revolucionário para ela ver qual era a situação dela. E ele abusou da menina, né? Ele fez um abuso, ele fez um jogo sexual com a menina. E um outro é um rapaz também que era homossexual e que tinha muitos problemas, e quando foi lá conversar com o sacerdote sobre a situação, e o sacerdote se aproveitou do rapaz. Então a gente tem que parar para pensar nisso. A gente condena o irmão, a gente diz que o irmão está errado, a gente coloca um peso na cabeça da juventude, e quando essa juventude vai procurar ajuda, vai procurar alguém que devia abraçá-la, simplesmente é abusado, né? A gente não pode mais fazer vista grossa a isso, né? E logicamente existem muitos religiosos e sacerdotes sérios. A gente tem que ter esse cuidado também de entender que se existe essa situação, ou se ela é possível de acontecer, a gente tem que interferir. Isso. Né? Vamos dizer que aqui eu acho que a gente nunca teve, não me lembro de ter tido casos assim, não declaradamente, mas se tem um problema, vamos comunicar, vamos ao pároco, vamos ao bispo, né? Pedir, olha, gente, vamos ficar de olho. Ou então, assim, vamos criar uma não condição, né? Como eu falei lá atrás, né? Vamos atrapalhar, né? Se a gente acha que o padre está namorando, vamos atrapalhar. Não é só isso, cara, né? E outra coisa, né? Eu quero chamar aqui a atenção, né? De todas as lideranças de pastorais, aos catequistas, líderes de grupo jovem, líderes de movimentos de juvenis, pessoal de perseverança, né? Pessoal que trabalha em colégios católicos, né? E pessoal que trabalha em seminário. Muitos abusos aconteceram em seminários. A gente precisa estar de olho nisso, a gente precisa estar cuidando disso. O pessoal que cuida de juventude franciscana aí pelo Brasil, esse povo todo, a gente tem que estar de olho e atender o chamado do Papa. Tá havendo uma investigação no Brasil, numa diocese de São Paulo. Já tem ali um amigo do Papa lá, um bispo brasileiro, que está fazendo uma investigação de alguns abusos que aconteceram numa região do Brasil. E em várias regiões no Brasil a gente sabe que acontecem esses abusos. Então você, meu irmão, minha irmã, não vem com aquele papo, eu não tenho nada a ver com isso, o padre não tem nada a ver com a vida do padre, não tem nada a ver com a vida da criança, da família, não. Nós todos temos a ver, sim, temos que olhar. E outra coisa... não fica tentando achar defeito em quem é abusado, não, né? E quem é vítima, não. Justifica, né? Não faça uma investigação apurada. Não, e assim, não comece também achando que qualquer denúncia também é verdadeira. Senão a gente vai começar uma verdadeira caça às bruxas como na Inquisição. Não é isso. O que a gente tem que saber é o seguinte: vamos averiguar, vamos ver os casos, vamos prestar atenção, vamos evitar, né? Vamos evitar que um padre fique sozinho com uma menina, né, num local que não está sendo visto. Hoje não tem mais necessidade, por exemplo, de se fazer uma confissão numa sala fechada, né? Você pode fazer num canto da igreja, você pode fazer num local onde as pessoas estão vendo. Vamos evitar tudo isso. Vamos tentar mudar essa cultura para uma cultura onde as pessoas parem de sofrer na igreja, onde elas vão procurar um lugar bom para poder chegar mais próximo de Deus, né? Um lugar que tenha justiça, um lugar que tenha paz, um lugar que seja um lugar que é onde Deus realmente reflita. E não nessas dioceses, nesses lugares onde pessoas como na Irlanda estão saindo em massa da igreja. A igreja sofreu um boom incrível de saída de fiéis por causa da violência e do abuso sexual contra crianças nas instituições de caridade, onde se cuidava das crianças, nos orfanatos e tudo mais. É uma necessidade de nós fazermos aqui um grito contra isso e dizer basta. Basta, vamos proteger as nossas crianças. Eu tenho 2 crianças em casa e essas 2 crianças, né, eu vejo, eu fico
cuidando para que isso não aconteça. A minha esposa está sempre de olho, a gente está sempre buscando olhar isso, né? Lutar contra isso. E assim, porque também, gente, tem outra questão. Você também não confie na sua casa em qualquer pessoa. Esteja sempre de olho, porque às vezes o abusador é uma pessoa que está acima de qualquer suspeita, ela está na sua casa. É um parente, é um amigo. É por isso que os padres e religiosos, líderes religiosos de várias religiões, muitas vezes abusam, porque eles são pessoas consideradas acima de qualquer suspeita. Vamos lutar contra isso, né? É nosso papel. O programa Perfeita Alegria quis chamar a atenção de vocês para isso, quis mostrar para vocês que há necessidade de mudança, né? Como franciscano que somos, na nossa regra está dizendo lá, né, que a gente tem que fazer essas coisas, tem que lutar a favor da justiça, do pobre, a gente tem que olhar do sofredor, nós temos que ser um testemunho na sociedade. Então nós, franciscanos seculares, lutamos contra esses abusos na igreja, né? E vamos também conclamar nossos irmãos franciscanos seculares para denunciar. Nós que denunciamos tantas coisas já pelo Brasil, né? Em relação ao trabalhador, à política, ao morador de rua, né? Vamos denunciar também a questão dos abusos, porque também temos que olhar isso. Não vamos fazer vista grossa, não. Né, em nome de um afago do sacerdote ou de alguém que a gente goste muito. Tá bom? Principalmente, né, defender, né, como está lá no Antigo Testamento, que era até o motivo e o destino do dízimo, né, defender a viúva, o órfão e o estrangeiro. Defender a mulher, defender a criança, né, defender a integridade de todo ser humano. Então vamos encerrar, João, o programa? Não, já eu te passamos mandei a oração aí hoje. Hoje é dia da, né, Natividade de Nossa Senhora. Então... te mandei aí. Mandou, mas eu já não sei nem onde tá. Não, achei tá aqui, no WhatsApp. Achei aqui. Então vamos falar um pouquinho da Natividade de Nossa Senhora, né? Maria nasce amamentada e cresce para ser a mãe do Rei dos séculos. Hoje é comemorado o dia em que Deus começa a pôr em prática o seu plano eterno, pois era necessário que se construísse a casa antes que o Rei descesse para habitá-la. Essa casa, que é Maria, foi construída com 7 colunas, que são os dons do Espírito Santo. Deus dá um passo à frente na atuação do seu eterno desígnio de amor. Por isso a festa de hoje foi celebrada com louvores magníficos por muitos santos padres. Segundo uma antiga tradição, e aí é tradição, né? A data certa a gente não tem. Os pais de Maria, Joaquim e Ana, não podiam ter filhos, até que em meio das lágrimas, penitências e orações, alcançaram esta graça de Deus. De fato, Maria nasce, é amamentada e cresce para ser a mãe do Rei dos séculos, para ser a mãe de Deus. E por isso comemoramos o dia de sua vinda para este mundo e não somente o nascimento para o céu, como é feito com outros santos. Sem dúvida, para nós, como para todos os patriarcas do Antigo Testamento, o nascimento da mãe é razão de júbilo, pois ela apareceu no mundo. A aurora que precedeu o sol da justiça e redentor da humanidade. Nossa Senhora, rogai por nós. Oração aí, João. Ó Maria Santíssima, eleita e destinada ao Eterno pela Augustíssima Trindade, para a mãe do unigênito Filho do Pai, anunciada pelos profetas, esperada dos patriarcas e desejada de todas as gentes, sacrário e templo vivo do Espírito Santo, sol sem mancha, porque foste concebida sem pecado original, Senhora do céu e da terra, Rainha dos céus e dos anjos, nós humildemente prostrados vos veneramos e nos alegramos da solene comemoração anual do vosso felicíssimo nascimento e do mais íntimo dos nossos corações vos suplicamos que vos digneis, benigna, vir a nascer espiritualmente em nossas almas, para que, cativadas estas por vossa amabilidade e doçura, vivam sempre unidas ao vosso dulcíssimo e amabilíssimo coração. Amém. A todos os irmãos, né, um bom domingo, um bom final de semana. Obrigado por ter nos escutado. Nos aturado e até semana que vem, que desejamos a vocês com toda a força o nosso paz e bem. Uma criança me parou
olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez. Perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia,